São das estrelas, mas eu tenho contato um outro guia meu da parte espírita, né? Um espírita, e um dos fundadores do espiritismo, mas eu até perguntei para ele por que eu nunca fui espírita, assim, realmente, né? Ele disse assim, Mary, você ia trazer mais do mesmo, você tem uma nova mensagem para trazer para o mundo. E a tua mensagem é o fim do karma. E foi ele que me mandou escrever o livro O Fim do Karma. Olha que bacana. E aí, mas quem foi o guia, quem foi o mentor do livro foi um monge, foi um lama tibetano. Né? Então, eu trabalho assim com bastante gente. Quantos livros você já escreveu? Você Não, escreveu só esse? dois. Já tá com O esse. Fim do Karma e o Fim do Karma, que é o romance de 3 caminhos de iluminação, de despertar do corpo arco-íris. E ali é um romance, mas eu trabalho com 3 temas assim importantes, que um é o Santo Sudário de Torino, né, o estudo do Santo Sudário, que o outro é o Despertar do Corpo Arco-Íris, que é a transformação do corpo físico através das vivências espirituais, né, que principalmente depois da morte a gente percebe as consequências. E nesse despertar, e o outro que é a transmutação, através do perdão de todo o karma. Então, transmutando o karma. Então, é um romance que eu aconselho vocês a lerem, né? Bem legal, tem no Kindle e-book. E os dois, e o GPS espiritual, ele veio do livro. Na verdade, comecei a escrever o Fim do Karma, e no meio do negócio saiu do material, saiu o GPS espiritual, que é desenvolvimento da intuição. Acho que o Vitor, aí alguém falou que tá lendo o GPS espiritual, que está gostando muito, está ajudando muito. Que legal. Que bom. Acho que é o Vitor, né, Vitor? Você que falou? Alguém falou aí que está no GPS espiritual e gostou muito. Que legal. Então, o GPS espiritual é para você desenvolver a tua comunicação, a tua intuição, mas e como utilizá-la de uma maneira prática para curar, para resolver problemas, para encontrar as coisas, né, para desenvolvimento espiritual. E porque assim, quando eu comecei a escrever O Fim do Karma, esse processo, que é o processo, todo mundo, né, procura a autocura, porque a gente está procurando se encontrar paz, encontrar a resolução dos nossos problemas, tudo isso é o fim do karma. A gente está, no final, estamos todos procurando acabar com os karmas. E aí, então eu comecei a escrever tudo sobre karma, né, que meu guia mandou eu escrever, pegar informações, e eu compreendi que não tinha como eu falar para a pessoa, faz assim, 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 assim para o karma, porque cada um tinha tinha que saber resgatar a sua história, porque a sua história é o material de trabalho para você terminar o karma. Então, como acessar essa história, como acessar essa sabedoria interior que sabe o que você tem que estar trabalhando agora, eu compreendi que foi todo, para mim, foi todo um processo intuitivo, foi todo um processo de contato com a minha voz interior, de contato de compreender a linguagem do mundo, como o mundo falava comigo. Aí comecei a escrever muito sobre intuição, né? E aí chegou um momento, eu até falei para o meu guia, assim, tem tanta informação, tá tão chato esse livro que nem eu vou conseguir ler. Aí ele riu e falou assim, Miriam, porque você está escrevendo 2 livros e o primeiro já está pronto, e era o GPS espiritual. Aí eu tirei todas as histórias do GPS espiritual, tudo de intuição, e já estava pronto, assim, praticamente o livro já estava escrito. Destrinchou, né? Separou, e aí fica uma leitura mais leve, um em um. Ficou, claro. É bem interessante. E aí, o Fim do Karma, eu achava que ia ser um livro científico, porque tem muita informação científica ali, e eu assim, eu estava achando que ia ficar uma coisa assim chata, né? Mas eu estava procurando os artigos científicos e lendo muita coisa e tudo. E aí eles falaram assim, não, Miriam, você não vai escrever um livro científico, você vai escrever um romance. Assim, caramba, um romance, eu nunca escrevi uma historinha. Na época eu não tinha Instagram, não tinha essas coisas, a gente não escrevia posts. Nada. Disso. Aí ele riu assim, pegou e também me mostrou uma vida onde eu era uma aborígena lá na Austrália, e uma anciã, e eu ficava contando as histórias para a tribo, né? Aí então, você viu, Mary, você já está contando história há muito tempo, vai, começa a escrever.
Não, é como eu escrevi o meu também. Eu acabei romanceando porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Eles mandam a gente escrever. Aí vem, no meu caso, ele veio com o título e a capa do livro. E se vira, malandro. Esse é agora. É assim que eles fazem, se vira, dá teu jeito. Aí no fim, eles me mostraram assim, um lama tibetano, que era a cara do Yoda. Do mestre Yoda. Do mestre Yoda, só que era meio adaptado do tibetano. Tinha pequenininha assim, né? Uhum. Aí chegava os filhos, né, com ele no mês, assim, Miriam, isso aqui foi teu guia durante esse livro, né? Uhum. Aí eu chorei, assim, porque aí eu percebi que no segundo capítulo do livro veio assim uma ideia de eu fazer ela procurar na internet informações sobre física quântica e apareceu um professor que era um professor que estava explicando sobre física quântica e eu descrevi ele como Yoda. E daí eu percebi que eu estava no livro desde o começo, entende? A gente vem com umas coisas para fazer e aí ao longo da nossa vida a gente vai lembrando. É muito louco. Quando eu estava escrevendo o livro, o meu livro, Filho Único de Mãe Solteira, que depois eu não escrevi mais, mas eu lembro que quando eu estava escrevendo, tem uma cena no livro que eu me vi na cena. E eu escrevi, assim, quase que em estado hipnótico mesmo. A cena saiu todinha. E eu escrevi sentindo aquela carga, era como se tivesse. Eu estava chorando, parece que era uma coisa assim que. E foi, eu me matei numa outra vida, porque a pessoa tinha matado meu filho, uma história meio trágica, mas eu consegui visualizar aquilo num troço muito louco. Foi uma regressão enquanto eu estava escrevendo. Mas eu tive essa experiência muitas vezes também escrevendo. E foi engraçado que o livro, eu escrevi a primeira vez, essa cena não estava no livro. Eu tinha pulado. Aí, quando depois eu fui, quando a editora me procurou, porque o que eu tinha feito em e-book bombou, então eu fui procurada por uma editora para editar no físico. E aí eu disse, bom, agora tem que botar mais coisas no livro, porque eu senti que tinha. E essa cena, ela veio inteira. Ela era assim, quando eu escrevi, eu pulei aquilo e depois eu tive que voltar para escrever, que fazia parte mesmo. E foi uma coisa vivendo algo que eu vivi. O negócio é muito louco. É muito louco. Eu tive isso muitas vezes também no meu livro. O Fino Karma, que o Fino Karma, assim, são histórias, são vários fatos que acontecem, mas, claro, todos eles são conhecimentos meus que foi juntando, não sei o que e tudo, mas o livro começou, foi muito engraçado, né? Porque eu escrevi todos os capítulos, eu fiz uma lista nos capítulos que eu ia falar em cada capítulo, e eu tinha ideia de escrever um lama falando com um mongezinho explicando sobre o karma, né? E eu coloquei os assuntos, tudo que eu ia escrever. Quando eu comecei a escrever, apareceu na minha mente um lama lá dentro de um templo, Sechen, que eu viajei no Nepal muitos anos atrás. E aí eu compreendi que aquela viagem no Nepal, eu fui levada naquela viagem para poder escrever esse livro também, né? Porque se eu não estivesse lá, eu nunca ia poder colocar esse livro nesse ambiente. E aí, quando eu fui começar a escrever, apareceu essa imagem do lama, sentado na cama dele, meditando, o Himalaia ali fora, e aí eu fui descrevendo a meditação dentro dele, que é a meditação, a experiência que a gente tem também, né, muitas vezes de meditação. E aí ele estava lá, ele fez um trabalho de transmutação, etc e tal, e aí chegou no final, ele falou assim, eu queria ainda ficar aqui, mas não posso, eu tenho visitas para receber. E aí eu escrevi isso, eu parei e disse assim, peraí, eu que estou escrevendo esse livro, e ele disse que vai receber visita, eu não sei que visita são essas. Muito louco. Aí eu vi uma escada, a escada do templo. Eu sou autora ou não sou? Aí eu vi uma escada no templo e subindo uma loira, uma mulher loira, já madura, assim, com o marido atrás. Então, assim, quem que são esses aí? Eram as visitas dele. Ela é uma delas, assim, o que ela faz? Mas você não sabe, Mary, ela é pesquisadora do Santo Sudário, ela vem aqui e ela vai conhecer o corpo arco-íris, vai fazer a ligação entre os dois, e aí ela vai descobrir, né, que Jesus andou morando por aqui, etc e tal, e vai compreender o processo de perdão.
eu olhei assim, nossa, que legal, é boa ideia, mas assim, tudo coisa que eu sabia. Só que eu nunca tinha ligado os pontos, entende? É isso. Sabe que eu cheguei à conclusão, Meire, que é. Ai, adoro falar, cheguei à conclusão, Meire. De Meire para Meire. Falando comigo mesma. Mas, assim, eu cheguei à conclusão que a gente vive um tipo de mediunidade na qual a gente empresta não o nosso corpo, a gente empresta a nossa vida para que a mensagem venha, né? Então, o livro, ele, na verdade, a gente presta a nossa vida para que a gente possa viver essas experiências e passar no livro, porque essa que é a nossa missão, né? Passar aqui nas nossas salas, nas lives, nos livros, tudo, essas mensagens que vêm através da gente. Aonde a gente acha teu livro? Os livros, eles estão no Kindle, e em papel vocês podem pedir, eu estou com problema com papel, mas tem o Clube dos Autores para o GPS Espiritual, e o livro Fim do Karma, ele está meio esgotado, assim, fisicamente, você só pode encontrar na Livraria Cultura por enquanto.